Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje a gente vai refletir sobre a linda e poderosa história de Esther e extrair lições muito preciosas para a nossa vida a respeito de como testemunharmos sobre Cristo mesmo em circunstâncias não tão favoráveis. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui na companhia dos nossos amigos para compartilharmos com você a palavra de Deus. Bom, e eu vou apresentá-los mais uma vez aqui para você. À minha direita, o pastor Antônio Tavella. Amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, estou muito feliz de continuarmos aqui, estar com você, com os nossos companheiros aqui de jornada e mais uma vez podendo chegar na casa daqueles que estão nos assistindo e aprendendo juntos da Palavra de Deus. Muito legal. Aqui à minha esquerda, o amigo pastor André Flores. Seja bem-vindo, irmão, mais uma vez. Muito obrigado, Vinícius. Uma bênção estarmos aqui e hoje para mais uma revelação do grande amor de Deus por nós. Exatamente. Aqui à minha frente, o amigo pastor Mateus Tavares. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Obrigado mais uma vez e já estamos chegando aqui no final do ano. Eu queria mandar um grande abraço para os alunos lá do IABC que são altamente envolvidos nas agências de missão, nas ações missionárias, transculturais, vão estar aí curtindo férias com os pais. Um grande abraço para esses alunos, surpreendem a gente, viu? É verdade. Mateus, ora para a gente, por favor. Claro. Nosso Deus, muito obrigado porque estamos aqui mais uma vez lendo a Tua Palavra. Por favor, nos ajude a entendê-la e que a Tua Palavra possa nos levar na direção da missão. Cure de nós, em Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos num país cristão e as portas para a pregação do Evangelho aqui no Brasil, elas são abertas. Obviamente que nós temos desafios específicos aqui, dificuldades aqui e ali, as regiões do país são diferentes aqui. Mas, de forma muito geral, é muito fácil falar de Cristo, não é proibido falar de Cristo, né? No entanto, nós temos no mundo países em que falar de Jesus é um crime, né? É proibido fazer isso. Mesmo assim, missionários corajosos se aventuram nessas localidades e o Evangelho tem sido, de alguma forma, pronunciado e proclamado por ali. Essa realidade, né, de hostilidade para a pregação do Evangelho não é uma novidade para nós, né? Porque isso já vem de muitos tempos e o povo de Israel vivenciou em alguns momentos essa situação e a Bíblia tem histórias sobre isso. Na lição dessa semana vamos falar de Esther, né, e Mordecai testemunhando na corte persa, né? Mas antes deles também outros como Daniel e seus amigos, né, tiveram situações semelhantes e foram bem-sucedidos pela graça de Deus. Vamos começar aí. Quem quer já dar o ponto de partida dessas reflexões iniciais? Quando eu olho a história de Esther, o próprio livro de Esther já é um livro um pouco diferente do restante dos livros do Antigo Testamento, já chama atenção por isso. Mas eu percebo em Esther e em Mordecai um modo de missão bem peculiar. Talvez não um modelo de missão ou de missionário, melhor dizendo, um modelo de missionário que a gente está acostumado a idealizar, assim, né? A pessoa vai e ela vai pregar o Evangelho, ela tem toda uma estrutura, um passo a passo, coisa e tal. Você vê, é como se a gente estivesse nos bastidores, enxergando a história de Esther e de Mordecai, lidando com todo aquele cenário, todo aquele contexto na corte real. Ou seja, eles apresentaram o Deus de Israel, apresentaram a religião judaica para aquelas pessoas, sem você ver a menção de muitos dos elementos da religião judaica, né? Sem você ver essa menção direta, mas ela foi colocada e ela foi apresentada, ou seja, um modelo missionário dentro daquelas estruturas difíceis, que a gente tem, como você colocou, nós estamos falando de situações muito peculiares e pontuais, situações difíceis, em que o missionário precisa saber
como ele vai colocar aquela mensagem dentro daquele contexto, daquela situação, né? E a lição vem trazendo para a gente, né? Como você estava colocando na introdução. A gente vive num país com liberdade religiosa, e graças a Deus por isso, né? Todos temos liberdade de professar a nossa religião, enfim, cada um na sua fé, na sua religião, dentro do país democrático que a gente vive. Em outros lugares não é assim. E como então eu viveria o cristianismo numa realidade em que eu não pudesse expressar o cristianismo publicamente e socialmente? Não sei se a gente já parou para pensar nisso, né? Se eu vivesse num lugar que eu não pudesse usar expressões, ainda que a gente deveria melhorar e não usar, mas a gente usa, meu Deus, né? Esse tipo de coisa. Ou que o tipo de vestimenta não fosse o meu modelo de vestimenta, porque seria proibido a vestimenta, entre aspas, que remetesse ao cristão ocidental, enfim, coisa e tal. Como que eu lidaria com essas situações, entende? E como apresentar o Evangelho num contexto tão fechado, né? Como esses países, digamos assim, não alcançados. Uma outra coisa, se me permite, que me chama a atenção, como introdução, né? Mateus está fazendo uma introdução, é que o contexto, o tempo de Esther e Mordecai é pós o cativeiro babilônico, né? Então Deus chamou o seu povo para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo, a cidade, etc. e tal, mas eles não foram, né? Mordecai, Esther e outros, né? Muitos, né? Milhares ali, como fala o próprio texto ali, depois seria dado um decreto de morte sobre eles, então a gente vê que muitos ficaram, né? E aí fica a questão, né? Deus permitiu e os usou naquele contexto, numa situação bastante delicada, para se revelar aquela nação, né? Ali agora dominada pelos persas. Ou seja, como Deus se vale, né? Dessas questões que aparentemente alguém que foi para Jerusalém, de repente olhou e pensou assim, poxa, porque né, eles são fracos, né? Não atenderam o chamado de Deus, enfim. Mas Deus tinha um propósito. E aí agora a gente pensa, né? Deus quer que o seu povo esteja espalhado, né? Não podemos ficar fechados só no nosso núcleo, no nosso núcleozinho ali e tal. De repente com medo dessas condições adversas. Isso, exatamente, né? Ele quer que nós estejamos espalhados, né? Como o sal que vai, ou a luz que vai iluminando os locais mais recantos, mais sombrios da terra ali. Nesse contexto, nem Daniel voltou, né? Exatamente. Daniel, que sonhou tanto com isso, ele não voltou, talvez por idade ou algum outro motivo, mas o fato é que ele não voltou. E talvez a lição seja a seguinte: nós somos do mundo, nós estamos no mundo, mas a nossa pátria não é o mundo, não é Jerusalém terrestre. Nós somos estrangeiros. Somos peregrinos em jornada. Quase cantei a música. Olha aí agora. Eu acho que você tem o dom para cantar, meu Deus. E aqui na Novo Tempo cantou, de repente, Arauto do Rei, hein? E se eu cantar, acaba o programa. Mas esse conceito, ele precisa estar claro diante de todos nós. Mesmo que a gente nunca saia do nosso país, onde nós somos nativos, a nossa pátria não é aqui. O chamado de Jesus, independentemente do lugar onde a gente nasceu, quando a gente aceita o chamado para fazer parte do reino de Deus, então a gente se torna um peregrino. Nós somos estrangeiros ainda que estejamos na nossa pátria de nascimento. E isto muitas vezes nos coloca na contramão. Era o caso de Esther, de Mordecai, ou como está dizendo aqui a lição de domingo, de Daniel e seus companheiros. Nós estamos também num ambiente que, na grande maioria das vezes, é hostil. A forma de viver no sistema do mundo é hostil ao reino de Deus. Em outras palavras, o cristão, ele está na contramão. A religião da Bíblia é uma contracultura, sempre foi e até a volta de Jesus vai ser. E eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Ele dizendo que diante desse desafio, né, que a gente está aqui como peregrino, nós somos estrangeiros ainda que estejamos na nossa pátria de nascimento. Ele está dizendo, não se amoldem, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas
sejamos transformados, esse é o desafio, né? Sejamos transformados pela obra que o Evangelho, que Deus faz na nossa vida, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, uma pergunta reflexiva no finalzinho da lição de domingo. Quais são os desafios à sua fé em sua própria cultura? Como é que você reage a esses desafios? E aí, evidentemente, a gente precisa de muita sabedoria, e a história de Esther e Mordecai menciona isto, a sabedoria que vem do céu, mas acima de tudo a gente precisa de muita fé e coragem, porque a gente precisa permanecer firme em contraste com tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Me chama a atenção, Tavela, né, nessa introdução que a gente está fazendo nessa conversa, é que aparentemente Mordecai, a gente vê, né, própria Esther e outros, eles não eram declaradamente, se demonstravam ali como sendo judeus, não é verdade? Mas eles eram. E a história nos revela isso claramente diante das provas que eles passaram, que eles eram tementes a Deus e não abririam mão dos seus princípios. Mas durante um tempo eles ficaram velados ali, não se declararam. Mas no momento indicado por Deus, então vem a revelação de quem eles eram. Por que eu coloco isso, né? Eu fico pensando às vezes nos nossos jovens universitários, por exemplo, né? Você está lá na universidade, né? Você não chega batendo no peito, eu sou cristão, isso, aquilo, outro, né? E tudo mais, mas no momento certo, na hora certa, Posiciona. tem que se posicionar, tem que dar razão da sua fé, certos de que, assim como Deus protegeu eles, protegeu Daniel, seus amigos ali na história da fornalha, no início do capítulo lá, com os alimentos, a cova dos leões, não, Deus está com você. Você deu um exemplo interessante do jovem universitário, porque daí a universidade, infelizmente, ela foi raptada por um espírito anticristão, antirreligião, né? Um ceticismo muito grande. Então, um cristão, mesmo num país cristão, ele encontra um ambiente bastante hostil. Vai encontrar. Agora, fora da universidade, num país cristão como o Brasil, eu penso que o adventista do sétimo dia, ele encontra um ponto em que ele se sente ainda mais peregrino aqui, que é a questão da obediência ao quarto mandamento, né? Imagina um pai de família que obedece ao mandamento da Bíblia, que requer a observância do sábado. Ele sabe o que significa isso, o empregador dizendo, não, você tem que vir aqui trabalhar as horas do sábado, e ele precisa negociar isso, no momento certo ele precisa apresentar as razões da sua fé. É sempre uma situação incômoda ali, não é? Então, eu trago isso porque o livro de Esther vai dizer que o grande vilão da história, o Amã, né, ele vai justificar a perseguição aos judeus com base nas leis e nos costumes deles. O que faz uma ponte com a situação de uma pessoa fiel à lei de Deus, incluindo o quarto mandamento nos nossos dias. A gente sabe que o livro de Esther, inclusive, pode funcionar até tipologicamente com o que vai acontecer no futuro com o povo. Não quer dizer com isso, né, Vinícius? É como Jesus disse, né? Aqueles que me confessarem publicamente, eu os confessarei diante do meu Pai. Ou seja, tem um momento de você confessar publicamente a sua fé, a sua crença, seus princípios, seus motivos, né, os motivos que te levam à ação. Mas, embora esses que nós estamos vendo aqui, Daniel, seus amigos, Esther, Mardoqueu, que a gente vai estudar com mais detalhe, foram livrados, né? Não quer dizer que outros vão ser livrados. Né? Tomando esse ponto que vocês estão colocando, olhando de um outro lado, o mesmo ponto que a lição de domingo traz para a gente. E se as leis do país são favoráveis à nossa fé? Então, se eu cumpro as leis do país, eu estou cumprindo a minha fé? Aí a lição traz. O que nos mostra a história sagrada é que sejam quais forem os decretos da terra, mesmo que favoráveis à fé, a fidelidade vem do interior, vem do coração. Excelente. Ou seja, porque senão eu posso estar sendo um cristão cômodo, né? Sim. Porque eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum desafio. desafio. Tudo me convém que eu... Exatamente. Vou dar um exemplo. Existem, especificamente,
um país em que existe, se você se declara cristão lá no governo, o dízimo, coisa e tal, já é recolhido lá e aquilo já vai para as igrejas repartido como eles querem. Estou aqui criticando, julgando se a pessoa vai aderir ou não vai, não é essa. A questão é o que está no coração. Porque o governo faz isso. A intencionalidade do meu coração foi de fidelidade a Deus? Seria esta, né? É. Se não fosse essa... Exatamente, como você colocou Imposição, do sábado. Eu que não tenho problema para guardar o sábado, digamos, na escola, porque eu não vou ter aquela dificuldade. Então, eu não ir ao colégio, ou ao trabalho, no caso, por causa do sábado, ainda está no meu coração por causa do mandamento ou porque me é cômodo? Ou então eu penso o seguinte, um país, e existe esse país, né? Israel é um país desse, em que as coisas todas fecham ao sábado. Não funciona nada no sábado. Mas, tudo bem, o país é lei, não trabalhar no sábado. Mas eu posso transgredir o sábado, se eu não tiver fidelidade no meu interior ali. Eu posso vender para o outro. O meu comércio não pode abrir, porque senão a polícia vai lá e fecha. Mas eu posso negociar, eu posso fazer uma série... Porque ninguém vai ficar... Até porque o quarto mandamento, ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E a gente santifica o dia, não é simplesmente parando de trabalhar naquele dia. Então, se eu estiver num lugar onde a lei diz, você não vai poder trabalhar hoje, isso não é garantido que eu estarei cumprindo o mandamento, santificando aquele dia, colocando a presença de Deus, me colocando também na presença de Deus, para que aquele dia seja santo. Ou seja, eu vou seguir a vontade de Deus, que eu acho que é isso que mostra para a gente a lição de domingo, porque é a palavra de Deus. Isto. Não porque se eu fizer, eu vou ser preso, ou vou ter alguma consequência social, digamos assim, mesmo que seja favorável a mim. Eu me lembro, permite citar o texto que está na Bíblia, né? E que a lição nos traz, Isaías 29, 13 e 14. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Exatamente. Aparências e o coração, né? Deus busca o coração, né? Não só o exterior. Muito bem, a gente vai fazer um intervalo agora bem rapidinho para a gente respirar um pouquinho, raciocinar o que está sendo falado aqui, tomar uma água, curtir o intervalo, que é uma benção no novo tempo, mas não se esqueça que a gente volta já já. Esther 3, verso 8. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, falando para o rei, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando com você a Palavra de Deus. E uma recomendação muito especial é o nosso guia de estudos. Você tem o privilégio de poder, a cada dia, poder estudar a Palavra de Deus, uma porção das Sagradas Escrituras para alimentar seu coração, para encher sua mente de conhecimento de Deus, de aquecer seu coração com o tesouro da verdade do Evangelho. Como é que faz para ter a lição todo dia na sua casa? Faz assinatura, ou você pode também adquirir avulsa. Onde? cpb.com.br. Nós estamos conversando nessa semana sobre a história de Esther e Mordecai, como eles testemunharam num ambiente muito hostil, que foi a corte do Império Persa, diante de uma situação muito complexa. Ali eles testemunharam de Deus e do Evangelho, mesmo que com uma abordagem um pouquinho diferente, não é isso, Mateus? A gente percebe, se a gente olhar, né, a situação de Mordecai, né, a gente chama de Mardoqueu, né, tá aqui. Pode ser os Mordecai dois. ou Mardoqueu, Mordecai e Esther, e a situação de Daniel e seus companheiros é uma situação semelhante, né, falando no sentido de cenário, de contexto. O império aonde Esther está é aquele que substitui o império babilônico, ou melhor dizendo, neo-babilônica, do período de Nabucodonosor, quando cai, e ambos estão no palácio real,
né, vivendo ali na corte, na proximidade, com o mais alto poder de toda aquela região, de toda aquela estrutura, mas eles têm ações diferentes. Então, vamos fazer uma pequena comparação. A ação de Deus com Nabucodonosor. Deus dá, como a gente já estudou Nabucodonosor, Deus dá um sonho para Nabucodonosor, né? Deus tem toda aquela experiência de Nabucodonosor com Deus, mas nós não temos isso com Assuero, Xerxes. o Xerxes, certo? Nós não temos isso, essa ação de Deus com esse líder. Você vai ver Daniel. Daniel é um profeta, Daniel tem visões, sonhos, a profecia, como a gente já entende, né? Todo o livro de Daniel. Você não tem isso com Esther. Daniel e seus companheiros, você tem um posicionamento um pouco mais, eu vou dizer, assertivo, né? Vem a fornalha, não. Ali, quando Nabucodonosor tem o sonho, você vê Daniel, né? Que Nabucodonosor falou, vamos matar todo mundo, e Daniel vem bem habilidoso ali, você percebe isso no texto. Mas fora isso, você vê assim, uns posicionamentos, assim, bem... Com Esther e Mordecai, você já vê, não é, como é que eu vou dizer, não é um estilo de que eles estão se escondendo, não é isso, mas é um outro estilo, é uma outra abordagem, ou seja, contextos parecidos no sentido de cenário, mas as circunstâncias diferentes. E para alcançar a mesma missão, eles precisaram encontrar caminhos diferentes. Talvez Daniel na corte com Xerxes seria o grande Daniel de tudo, mas talvez uma coisinha ou outra ele teria, talvez. Mateus, o que você está falando é tão real que a própria narrativa do livro de Esther reflete isso. É o único livro na Bíblia que não se menciona o nome de Deus. Isso. Deus não é mencionado. Alguns têm problemas, inclusive, para aceitar o livro de Esther. O livro demorou a entrar no cânon hebraico exatamente por conta dessa característica. Mas a silhueta de Deus é vista em todo o livro. Deus está ali. Todos os momentos. Especialmente através do testemunho fiel de Esther e Mordecai. Eu quero destacar um ponto aqui na sequência, é que como Deus usa tudo. No caso de Esther, ele usou uma coisa que às vezes as pessoas pensam que Deus não pode usar ou que não está interessado em usar, que é a beleza. Então, como é que essa mulher se tornou uma grande heroína do povo de Deus? O ponto inicial é que ela foi escolhida a mais bela moça que havia ali. Veja, às vezes as pessoas usam características como essa para a sua própria vaidade e vanglória. Aqui Deus está usando uma característica muito especial, que é a beleza, para ser um instrumento de salvação do seu povo. Então, porque ela era bonita, Deus a colocou naquele palácio. Não só porque ela era... Veja, a questão é essa, ela era bonita e essa beleza refletia uma beleza... A beleza foi a ponte, né? A ponte, exatamente. O tio era um funcionário do palácio. Então, Deus usou a influência dele ali também para desencadear essa história. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Brasília. Você que é um cara bonito também, né, Tavela? Olha aí. Agora aumentou minha responsabilidade de ser missionário, né? Pastor Vinícius, eu trabalhei em Brasília pouco mais de 4 anos, que é onde está trabalhando nosso companheiro aqui, o Mateus. E eu ali no contato com a igreja, eu percebia como que Deus ele vai abrindo portas e ele vai colocando pessoas em posições estratégicas para que elas possam testemunhar. A gente teve uma das lições falando sobre os poderosos e naquela lição a gente via que Deus ele sempre fazia de um jeito ou de outro para colocar alguém que fosse a ponte, que fosse ali o contato com a mensagem do Evangelho para chegar naquelas pessoas. E alguns entram porque eles são profissionais de altíssimo nível. As capacidades que Deus deu para eles através ali do trabalho, e eles entram e têm contato com os poderosos. Outros entram porque são muito inteligentes. Hoje, passar num concurso do Senado, por exemplo, não sei se ainda hoje, na minha época era talvez o concurso mais concorrido que havia ali no poder público lá de Brasília, era para alguém trabalhar dentro do Senado. E a pessoa tem que ser muito capaz, muito inteligente, consegue entrar lá. Outros, talvez pela beleza mesmo, passou num processo seletivo e para a função que ele... Enfim,
independentemente de quais sejam as capacidades, os dons que Deus nos concede, Ele quer nos usar Para a glória dele. para chegar em todos os lugares, para alcançar a todas as pessoas. Vou voltar na mentalidade missionária. Quando eu tenho a mentalidade missionária de que minha vida é uma vida em missão, todos os talentos e dons que Deus me deu, todas as oportunidades, todos os lugares onde Deus me deu a oportunidade, eu já vou entender de dois modos. Primeiro, foi Deus que me deu. Amém. E Deus que me trouxe aqui. Né? Não Serei foi pela fiel no minha... exercício. nasci bonita, como Esther falou, vou tirar proveito. Ou sou inteligente, vou tirar proveito. Consegui esse status na empresa, vou tirar proveito. Não, foi Deus que me deu, né? E segundo, Ele me deu para que onde eu estou, na função que eu estou, eu abençoe pessoas. Eu me lembro de um irmão, não vou citar o nome dele aqui, apesar do que ele fez foi, para mim, assim, algo bem nobre, mas em respeito, assim, para não mencioná-lo, mas ele trabalhava num posto, numa determinada empresa, assim, muito importante. E eu era o pastor dele. E eu precisei falar com ele durante a semana, e ali era um negócio de obra, construção, precisei falar com ele, peguei o telefone e liguei para ele, né? Eu não havia esse negócio de WhatsApp, essas coisas na época, né? Liguei para ele, e ele me atendeu e falou bem baixinho, falou, pastor, já lhe retorno. Eu falei, desculpa, e desliguei o telefone. Aí deu 5 minutos, ele me atendeu e me ligou de volta. Falou, pastor, o que o senhor queria? Eu falei, olha, eu estava pensando isso, mas eu queria te pedir desculpa, eu atrapalhei de repente uma reunião, uma coisa sua aí, não foi minha intenção, você me perdoe. Aí ele falou assim, não, pastor, o senhor não atrapalhou nada não. Eu estava aqui com fulano e cicrano, falou o nome de pessoas assim, importantíssimas assim no cenário ali. E aí eu fiquei com mais assim, vergonha ainda, né? E aí quando chegou na igreja sábado, falar com ele de novo, eu falei, rapaz, eu atrapalhei você, sua reunião, você me desculpa. Ele falou, pastor, deixa eu te explicar. Ele falou, o trabalho que eu tenho lá é para pagar as contas e para eu poder ajudar e abençoar outras crianças, igual crianças que eu tenho aqui que eu pago mensalidade na escola. Falou, o meu verdadeiro trabalho é aqui nessa igreja. Deus me chamou para eu ser um cristão, trabalhar nessa igreja. E o meu trabalho lá é para eu pagar as contas. Então, aquilo que for para a missão, ele falou assim, aquilo que for para a igreja, para o avanço do reino, para mim é prioridade. O senhor pode me ligar. E eu fiquei olhando e falei, rapaz, olha a mentalidade dessa pessoa. Ele entendia o lugar que ele estava, a influência que ele exercia, mas a cabeça de que ele era um missionário onde ele estava. A gente não pode esquecer também, né, olhando nessas histórias, número 1, né, como a gente tem visto, Deus, Ele envia as pessoas para esses cenários, né, como enviou Esther, Mordecai, Daniel, enfim. Número 2, para que eles exercessem uma influência positiva e missionária, revelando o amor de Deus. A gente não pode esquecer que ali onde está o servo de Deus, ele incomoda, né? Sim. Ele, tipo assim, Daniel, olha para a história de Daniel. Toda a Você vai ver ali que eles tentaram achar de uma forma ou de outra, por quê? Porque Deus trouxe a ele, né, um status. A honra, e por trás das cortinas, a gente nunca pode esquecer o grande conflito. Exatamente. Está ocorrendo o grande conflito Está ocorrendo por trás o grande das conflito. cortinas. Onde Deus está colocando o seu enviado ali para ser uma influência para salvar, Satanás está querendo destruir. Mas se a gente olha para Daniel, né, aqueles prefeitos ali, enfim, governadores das províncias e tal, querendo arranjar uma forma de destruir e acabar com ele. Você vai ver ali também os amigos de Daniel, não se curvaram. O rei não viu, né? Teve que alguém lá dizer para ele, aqueles 3 lá tal não estão se curvando, né, diante da estátua, enfim. Tipo, existe um ciúmes, vamos dizer assim, né? Quando Deus levanta os seus e o diabo, assim, ele usa também aqueles a quem ele influencia, como foi o caso ali de Mardoqueu, de Mordecai e Esther. E aí eu penso nos dias de hoje, né? Essas pessoas que vocês têm mencionado, irmãos nossos, né, na fé, ou mesmo irmãos de outras denominações cristãs, que Deus tem colocado nos ambientes políticos, em casas de pessoas influentes, né? Deus tem um papel lá para essas pessoas e mesmo quando é levantado ali, né, ciúmes ou situações de perseguição, essas pessoas podem ter certeza de que Deus está com elas. Amém. Ou seja, todo privilégio que Deus nos dá é para abençoar outras pessoas, é para Amém. salvar outras pessoas. Amém. O fim Que desse lindo privilégio
não pode morrer em mim. Não Senão é egoísmo, não é missão, não é amor, E o não é dom o Deus não- de amor da missão, não é o Deus que vem, E o o Deus que se mérito revela. não é nosso, né? Exatamente. Como o Tavella vem colocou, dele. pessoas brilhantes, com capacidades fora do comum, não é verdade? Às vezes o dom da beleza para agir em algum, ou Deus colocar ali, enfim, mas tudo vem de Deus, né? Amém. Tudo vem de E o detalhe que a gente está pensando aqui, né, ao ouvir esses pontos, a sabedoria que Esté e Mordecai tiveram, como você falou no bloco anterior, de saber o momento certo de se posicionar. Eles não eram covardes. Eles não estavam fingindo, se escondendo. Não é nada disso. Mas é ler o cenário, entender o processo e saber, esse é o caminho para que eu possa abrir os corações e abrir as mentes para colocar a palavra de Deus. Entende? E isso é método. Isso é Exatamente. método missionário. Agora, no momento em que foi colocado a questão crucial, eles não titubearam, não violaram a sua fé, mas se posicionaram e se revelaram. Não, nós acreditamos nisso, como Esté vai falar. Eu sou judia, esse é meu povo e ponto. E por que eles incomodam, né? A gente até citou isso aqui, mas vamos retomar que é Esther, capítulo 3, verso 8. Amã, que é o grande vilão, para justificar a perseguição que ele quer imprimir contra o povo, ele quer dizimar o povo judeu. É bom lembrar que aqui você tem o palco do grande conflito, né? Por que ele quer dizimar o povo? Porque ele sabe que daquele povo vai vir o Messias. E se ele extermina o povo, não tem salvação para a humanidade. Amã aqui é um representante de Satanás, a antiga serpente que quer destruir o Salvador que vem para esmagar a sua cabeça. Então, ele diz, por que ele quer destruir? Por que ele incomoda tanto esse povo? Esther 3, verso 8. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, falando para o rei, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. As leis são diferentes. Tudo isso motivado por inveja, né? E por raiva de Mordecai. Aonde pode chegar a coisa, né? E outra, ele estava vendo a diferença no comportamento. Então não existe cumprimento da missão de verdade sem um povo que resolve pagar o preço de ser diferente porque cumpre as leis eternas de Deus, independentemente do contexto em que ele está colocado. Fiel ao assim diz o Senhor. Gente, guardar os 10 mandamentos hoje, eu vou enfatizar isso, guardar os 10 mandamentos hoje, que inclui o 4º mandamento, que requer a observância do sábado, é estar na contramão do mundo, mesmo em um país cristão como o nosso em que nós vivemos. Sem dúvida. Então, se você quiser ser fiel a Deus, você vai saber o que significa receber a perseguição e você vai incomodar. Se você não quer incomodar, você pode ser um cristão meia boca. Tira um mandamento ali da lei de Deus, Segue o fluxo. troca o mandamento, né? Troca o dia de guarda, você vai ver que todo mundo vai dizer, está certo, é isso aí mesmo. Porque a cultura do país acolhe essa perversão da lei. Esse Agora, molde. Esther e Mordecai, eles não negociaram as leis da palavra de Deus e por isso foram perseguidos. Agora, não se esqueça, você vai ter atrás de você o Deus Todo-Poderoso. Amém. Que pediu para você ser fiel. Amém. Amém. Cuidou de Esther, de Mordecai, de Daniel, dos seus companheiros. É o mesmo Deus que estende a mão para cuidar de nós hoje. E assim, perdão. Não, pode falar. Não, eu ia dizer, né? Quando vem a perseguição e a prova, às vezes a gente pergunta, né? Puxa, mas onde Deus estava, né? Deus protegeu esses, mas outros passam por dificuldades. A gente mora num país ainda, né? Com abertura e tudo mais. E Deus fala nas Escrituras, né? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelo fogo, eu não vou te abandonar. Não é verdade? Mas onde estava Deus? Aí a gente olha para os mártires do passado, né? Jerônimo e outros, que lá diante dos algozes, o fogo, né? Ali a consumir eles, o fogo consumiu, mas Deus estava ali com eles. Porque qualquer um que já se queimou no fogão com ferro de passar roupa, qualquer coisinha,
é uma dor terrível. E como uma pessoa daquela canta louvores a Deus, né? Ou como Estevão ali sendo apedrejado, né? Olhando para o céu, vendo a Deus, porque Deus está ali. Né? A gente não pode esquecer que o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, a história do mundo não escapa de suas mãos. Amém. No livro de Esther, a gente não vê as ações, talvez assim como Daniel, assim, as interferências, digamos assim. Mas o Senhor está ali, você vê o Senhor movendo, porque nada escapa dele, ele não perde o controle. Não só do mundo, mas de cada um individualmente. E da história de todos nós. Amém. Caminhando tudo para a sua salvação. Amém. Coisa linda a palavra de Deus. Meus queridos amigos, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora. Você toma uma aguinha, respira um pouquinho e não se esqueça que a gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco do Lições da Bíblia de hoje, para continuar estudando com você a palavra de Deus. Bom, e você já sabe, eu sempre faço uma recomendação especial para você, e agora especialmente para as mulheres. Isso mesmo, você que deseja conhecer mais sobre Deus, o amor de Deus e o plano de Deus, através de pessoas como você, mulheres inspiradoras da Bíblia. Veja essa revista aqui que a Escola Bíblica do Novo Tempo desenvolveu, Marcadas pela Fé. Dá um take aqui na capa, veja que coisa interessante, uma capa de filme para mostrar histórias lindas de fé que podem ensinar você a conhecer e amar mais Jesus. Pastor Vinícius, como é que faz para ter essa revista na minha casa? Bom, primeira coisa, quero lembrar que essa revista é um oferecimento de Anjos da Esperança, ou dos Anjos da Esperança, e não tem custo nenhum para você porque eles já fizeram a doação. Então, fique sossegado, você não vai pagar R$1. Vai receber de graça. Como é que faz? Você manda um WhatsApp por esse número que está aparecendo aí na sua tela, você vai preencher um rápido cadastro e aí a gente vai ter acesso ao seu endereço e vai mandar para você essa revista que certamente vai abençoar a sua vida e a sua família. Então, vamos continuar conversando que a gente está aqui na história de Esther e é por isso que estou oferecendo uma revista sobre mulheres. Esther é uma grande mulher, uma mulher que testemunhou para Deus, custasse o que custasse. Tavela, é uma coisa interessante que aparece no capítulo 4, versos 13 e 14, que o Mordecai, o primo, não é, que cuidou de Esther, ele colocou a Esther numa situação para tomar uma decisão, né? Ele foi firme com ela. Foi. Mordecai tinha consciência de que Deus tinha um propósito colocando Esther ali. Pelo menos ele evidencia isso, né? E o recado dele para Esther é muito desafiador. Eles estavam diante de um decreto de morte, assinado pelo rei. Esther na posição de rainha. Quem mais poderia interceder pelo povo ou ser usada por Deus para fazer uma interferência? E aí a gente vai dizer assim, se não é Esther, não é ninguém. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, na mensagem de Mordecai, é um outro aspecto. E depois a gente vai para a resposta de Esther. Então, capítulo 4, versos 13 e 14. Mordecai dizendo para Esther, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Porque se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento que você chegou à posição de rainha? Mordecai está apertando ali o coração de Esther para dizer, você não está aí por acaso. Mas esta frase eu gostaria de destacar mais uma vez para mostrar que Deus está acima de todas as movimentações humanas. Olha, Esther, você é a pessoa mais indicada e Deus não colocou você aí por acaso. Mas se você não fizer, vai ter livramento para o povo judeu, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Evidentemente, a resposta de Esther é o clímax aqui da história, quando ela manda o recado para Mordecai, dizendo, fique tranquilo, reúna as pessoas aí para orar, eu vou reunir as pessoas aqui para jejuar e orar, eu vou contrariar a lei que diz que uma pessoa não pode ir à presença do rei sem ser chamada por ele, e eu vou me arriscar. Isso aqui era uma coisa seríssima, né? Existia um símbolo que era o rei estendendo o cetro, para conceder que as pessoas estivessem na sua presença. Mas a pessoa que ia sem o convite dele,
era extirpada, era condenada à morte. E ela termina dizendo, eu vou fazer isto e se eu perecer, pereci. Uau, que entrega, né? Eu vou cumprir o meu propósito. Eu entendo que Deus me colocou aqui para um propósito. E se por um acaso a gente não tiver a resposta que nós gostaríamos, ainda assim eu vou ficar tranquila, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E aí eu quero destacar mais uma vez, oração. A gente percebe, quando a gente reconhece que é Deus que está no controle de todas as coisas, o recurso que sobra para a gente é a oração. E a gente vai bater nessa tecla sempre. Enquanto a gente ora, Deus age. E o que vem pela frente da história demonstra isso. Queria levantar aqui, se me permite, 3 coisas que me chamam a atenção. Primeiro é o tempo do chamado. Quem sabe não foi para este tempo que você foi chamado. Então, Esther estava ciente que aquele podia ser um tempo específico, especial para ela. Segundo, a disposição para o chamado. Então, ela estava disposta para o chamado que Deus tinha a fazer para ela. E a visão que ela tinha da importância do chamado que Deus fez para ela. Então, são esses 3 pontos, né? O tempo, a disposição e a visão, a importância do chamado. Isso vale para todos nós, né? Qualquer lugar que nós estivermos, Deus tem um tempo também para nós. E o chamado não precisa ser talvez uma coisa tão grandiosa quanto foi na situação de Esther, mas é um chamado para testemunhar dentro do nosso ambiente. Às vezes pode ser dentro do Uber. Sim. Quem sabe foi para esse tempo que Deus colocou você ali. E ter essa disposição para servir a Deus ali, junto com aquele que está levando você uma corrida, enfim. Estou usando esse exemplo tão simples, mas como é assim, né? E a visão da importância desse chamado. Eu estou ali, nesse tempo, disponível para Deus me usar. E pode mudar a vida de alguém para a eternidade. Amém. Quando eu lembro vejo essa frase, eu me lembro de uma outra frase, guardadas as devidas proporções, mas de referência, né? Quando a gente tem no Novo Testamento dizendo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ou seja, no momento certo Deus envia a resposta, né? Deus envia o seu Filho. Quando a gente pensa na ação de Deus na missão, nós já falamos isso aqui, Deus está à frente de nós na missão. E Deus nos convida para que nós participemos da missão com Ele, porque a missão é de Deus. Lembra da lição 1, né? A missão é de Deus. E Deus nos convida para que nós participemos da missão com Ele. A missão vai ser cumprida. Amém. Exatamente. Independente de nós. Independente de nós. Não por predestinação, mas por providência. Né? Porque existe um propósito. Deus vai caminhar a história e Deus vai caminhar as pessoas, convidando as pessoas para a salvação em Jesus Cristo, para a sua breve volta. Então, isso vai acontecer. Comigo, ou como diz no popular, semigo. Né? Não é assim que fala. Né? Vai acontecer. Agora, eu tenho o privilégio e a experiência de poder vivenciar essa história da missão com Deus, no caminho da história humana. Isso Deus não nos chama tem como mensurar esse valor, né, Mateus? A tua experiência com Deus, tipo, qualquer um que pegou um Uber, eu podia dizer algumas aqui, eu lembrei do Uber, porque de vez em quando eu pego Uber em Curitiba e sempre eu fico antenado, né? Senhor, me dá aí o momento certo de ir, né? E tal. Geralmente, Vinícius, vai pela Novo Tempo, viu? Ah, que legal. E aí, você está ouvindo a rádio aí? Já ouviu a 106.5 aqui em Curitiba, né? Não, que rádio é essa? Rádio Novo Tempo. Ah, eu conheço, já vi a televisão, tal, não sei o que lá. Então, sempre a Novo Tempo tem sido... É a ponte, né? Uma ponte ali, uma deixa, né? Então, a gente tem tantas outras, né? Às vezes a conversa, tal, o Papai do Céu dá, assim, para a gente um momento. Mas quando a gente passa por uma experiência dessa, nossa... Você se sente realizado, né? Puxa, eu fui um instrumento de Deus e mais, como Jesus disse, né? Mais feliz é aquele que dá do que o que recebe. Então, é isso que você está falando, né? Puxa, que privilégio. E há momentos assim, a gente tá, como você colocou, né? A gente tem momentos que Deus age, que são momentos grandiosos. Mas todo dia é um momento grandioso, né? Se a gente pensar. Todo dia é um momento de experiência com Deus, né? Só que a gente fica sempre esperando
os momentos, né? No nosso meio adventista tem muito aquilo, né? Vem as semanas de oração, aí dá aquela reavivada, né? Vem um pregador no final de semana, você dá aquele movimento. E aí depois você começa a cair, né? A realização, a fé, enfim, de algumas pessoas, né? Por quê? Porque a gente sempre está esperando o espetáculo. Na nossa cultura de espetáculo, que a gente vive hoje, a gente está esperando o encontro com Deus nos grandes momentos. E não é assim. A cultura do evento, né? Exatamente. É vento, né? É vento, né? Passa, né? Mas tem que ser constante, né? É porque esse momento ápice que você vai ter com Deus, na experiência com Deus, ele vai acontecer e pode acontecer em qualquer momento, mas não estamos descartando isso, mas ele é, na verdade, um produto de outros, de uma esteira, né? De outros momentos de experiência com Deus no dia a dia, no cotidiano. Você entende? Isso não tem, é fantástico, né? O Tavella falou de oração, por exemplo, né? Quer ver uma coisa simples? É você oferecer uma oração para alguém, né? A gente não sabe o impacto que aquele momento de oração que Esther promoveu, de jejum entre as servas dela, Mardoqueu e tal, que impacto teve isso na mente, no coração de algumas das servas dela, por exemplo, que não sabiam que ela, enfim, e a gente também, por onde a gente passa. Eu ofereço oração para o motorista do Uber quando eu paro, ou no restaurante ali. Algumas vezes eu fico no restaurante, que geralmente a gente vai ao restaurante, no meu caso, né? Eu vou para estar com um membro da igreja, um irmão, a gente almoça e já trata de algum assunto da igreja, ou mesmo aconselhamento e tudo mais. Acontece de eu ficar assim, até 2h30, 3 horas. Já aconteceu várias vezes ali, acabou, estamos eu e o irmão ali, ou na minha equipe pastoral. Chamo, você aceita uma oração aí? Chamo o gerente, né? Gente do céu, depois o gerente vem outra vez. Ei, pastor, quando é que você vai orar com a gente de novo? O pessoal gostou demais. Sabe, uma simples oração. Então, o poder da oração é o poder em nós, na vida de Esther, no caso, a influência da oração na mente daqueles que se envolveram na oração e também na providência divina. Cara, 2 coisas, pegando no seu gancho, né, que eu fiquei pensando aqui você falando. A primeira é que imagine o poder do reavivamento que causou esse movimento de oração em prol de um propósito. Sim. Quantos judeus também, você falou das servas, mas quantos judeus que estavam ali estavam com a fé? Sim, vacilando ali, né? Mais ou menos ali. Iam morrer e nem sabiam, né? Exatamente. E de repente você levanta um propósito e aí você tem aquele movimento ao redor do propósito. A gente tem o maior de todos os propósitos, que é a volta de Cristo. Amém. Né? Isso não nos deveria unir numa grande chama de oração, num grande reavivamento. Ao você falar isso, eu penso, a gente devia ficar com o rosto vermelho, assim, né? Meio rosado, né? De vergonha, porque quanto que a gente devia fazer e não faz isso, né? Muito Exatamente, claro, porque se nós pensamos, que nós acreditamos no que nós acreditamos, que a volta de Cristo, e historicamente, a gente acredita que ela está muito perto. Agora, ela está mais perto ainda na minha vida, na minha existência, porque é o meu período de vida, né? Se eu morrer hoje, acabou, Jesus já voltou para mim. Então, se ele vai voltar daqui a 20, 30, 50 anos, para mim, na minha história, deu no mesmo, né? Mas não na história do mundo. Então, se eu tenho essa sensação de que a volta de Cristo é iminente, não nos deveríamos levar no movimento de oração e de entrega pela missão para aquelas almas, por aquelas pessoas que não encontraram a Cristo ainda, né? E a segunda coisa que você colocou, né, que me chama a atenção, aquele momento que Esther ia estar na presença do rei não era um feriado, vamos repetir, não era um evento. Nós lemos como um evento porque a gente está lendo atrás das cortinas da história. Depois do acontecimento. Exatamente, mas era um dia, por exemplo, o Xerxes estava, era um dia, sabe, assim, outro qualquer, ele levantou de manhã, sei lá, tomou café da manhã e foi embora. Não era um dia especial para o Xerxes. Agora, para todo aquele povo que estava ali, era o momento, né? O momento. Ou seja, como no cotidiano, no dia a dia, Deus irrompe na nossa história e na história da vida daquelas outras pessoas, quando nós nos colocamos nas mãos dele e ele se manifesta na nossa vida e na história. E aquilo que era um dia comum se torna um dia extraordinário, se torna um marco. A gente pode lembrar qual foi o dia da sua conversão.
Qual o dia que você encontrou Jesus, não é? São dias que se tornaram marcantes. Então, pode se tornar para a gente também um dia marcante de qual é o dia que você vai se comprometer de levar alguém para Cristo. Pode se tornar quando a gente passa por esses 3 pontos, né? O tempo, eu estar disponível e ter a visão, né? Da magnitude. Da magnitude e solenidade, né? Santidade do chamado para a missão. Perfeito. A lição enfatiza mais uma vez esta ideia de que a providência de Deus ela deve ser reconhecida. Ainda que o livro de Esther ele tenha essa característica de ser uma narrativa em que o protagonismo não é de Deus, a gente consegue enxergar aqui Deus agindo nas pequenas e nas grandes coisas através da sua providência. E é impressionante como Deus se revela na providência. Eu me admiro quando eu vejo algumas pessoas, mesmo entre aqueles que professam a fé, dizendo assim, eu tive muita sorte, aquilo foi uma coincidência. E a resposta que eu uso assim de forma muito simples é, para quem é de Jesus, não tem coincidência, é tudo Jesus-cidência. É providência. Olha o neologismo do Taveira. Exatamente. É Jesus-cidência, porque Ele está no controle da história da humanidade e no controle da vida daqueles que se colocam à mercê dele para serem instrumentos de bênção. Amém. Amém. Deus seja louvado. É exatamente isso. Jesus está contando com você para o cumprimento da missão. Com seus dons, com seus talentos, com o seu jeitinho de ser, para que as pessoas conheçam a respeito do amor dele. Coloque-se à disposição, deixe ele usar você e grandes coisas vão acontecer. Esse chamado especial está na Bíblia, esse está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.